Turma, chegou o dia, vamos conversar sobre o elefante branco aqui na sala? Vamos conversar sobre validação? Porque, assim, o tema tem me interessado muito nos últimos tempos, porque eu tô escrevendo um pouco sobre isso, de outras formas, claro, na tese, mas eu acho que no ambiente que eu tô, que é um ambiente acadêmico, sobretudo, a validação é uma coisa muito importante para que as nossas pesquisas avancem, para que as coisas andem. E eu percebo que nesse lugar, assim, muito dessa visão nossa acaba sendo respaldada também na vida emocional dos sujeitos. E eu acho que a gente precisava conversar sobre isso também em outras áreas da vida, não só na validação no trabalho, ou na pesquisa, ou na família, ou nos amigos, ou no amor. Mas por que a gente precisa tanto que o outro confirme quem a gente é? Em ambientes muito diferentes, em ambientes que até racionalmente a gente acaba pensando assim, não, eu não preciso disso, não preciso de validação aqui, não preciso pertencer a esse ambiente porque eu já tenho, a minha tribo, eu já tenho o meu clube, eu já tenho a minha galera, eu já tenho a minha turma, eu já tenho as minhas coisas. Mas eu acho que a validação emocional hoje em dia, ela tá muito mais forte por conta das redes sociais, pela necessidade de aprovação e de produzir um conteúdo que viralize e de que as coisas tenham as dadas medidas proporções para que a gente se sinta importante. Mas eu não acho que sempre foi assim também. A própria psicanálise já ajuda a gente a pensar que o ser humano nunca se validou sozinho. A gente sempre precisou do olhar do outro, desde o nascimento. Por exemplo, antes da gente saber falar, a gente era interpretado. Se a gente estava com fome quando era bebê, se a gente estava feliz, se a gente era ou não bebê tranquilo, agitado. A nossa, digamos assim, identidade sempre foi, de uma certa forma, construída mesmo no olhar do outro, na linguagem do outro, na interpretação do outro. Aí que tá o ponto, porque Lacan é um carinha muito bacana nesse quesito, quando ele fala que o sujeito se constitui na relação com o outro. A palavra para mim é muito importante aqui, porque um conceito de estado do espelho ali que ele vai falar é basicamente uma experiência de reconhecimento da imagem que a gente tem, mediada pelo olhar do outro. Então é como se a gente passasse a vida toda tentando responder a pergunta: quem sou eu para o outro? E aí, bom, tô resumindo de uma forma muito estúpida, gente, desculpa, eu li isso a tarde toda, então tô bem fútil nisso, mas assim, a questão importante seria buscar a validação por si só. Assim, como eu posso explicar? Eu acho que o problema das nossas vidas aparece mesmo quando a gente para de levar a vida, para de observar a si mesmo num contexto global, num contexto social, no contexto do outro, mas pedindo que esse olhar se confirme o tempo todo. Então, assim, é normal, é natural que a gente precise da validação, que a gente aprenda o que é certo e o que é errado, que a gente receba, esse é um bom caminho, esse não é um bom caminho, que a gente receba notas na escola. Então, assim, é importante o olhar do outro, o olhar dos nossos pais, dos nossos amigos. É importante o amor também, a reciprocidade das coisas, não só ser visto, mas também aprender a ver. Mas, porém, todavia, sobretudo, entretanto, quando que isso vira um probleminha? Quando a gente precisa confirmar sempre o olhar do outro o tempo todo. E aí vem o Freud e vai falar pra gente que a autoestima não nasce pronta. Todo mundo sabe disso. A gente fala que a autoestima ela vai ser construída nas relações afetivas, nas primeiras experiências de amor, sobretudo, né, no cuidado, no reconhecimento. E quando essas coisas primárias são muito frágeis, inconsistentes, é comum que a gente acabe tentando buscar incessantemente algo que a gente não conseguiu suprir em determinado momento da vida. E sabe
aquelas músicas, frases, ou até mesmo livros, filmes, em que a pessoa, ela, tipo, sempre gosta de quem não liga pra ela, sempre se interessa pelo que menos a repara. A gente cria essas coisas, a gente canta essas músicas, né? E eu acho que quando um bebê, na nossa infância, quando a gente é bebê mesmo, não criança, mas quando a gente acaba sendo um bebê bem cuidado, a gente desenvolve esse sentimento de continuidade da existência. E aí, quando não tem ninguém olhando pra gente, tipo, a gente fica como assim? O que tá acontecendo? É como se a validação recebida no início da vida vai sendo internalizada. E vamos lá, eu não acho que esse é o problema da nossa existência. Não, acho que a gente precisa disso, a gente também precisa aprender a reconhecer e validar o outro. Mas eu acho que isso está intimamente ligado à forma como a gente funciona nas redes sociais também. Então, algo que é, pronto, nosso e muito anterior às redes sociais, acaba, acho que, casando perfeitamente aqui, porque as curtidas, os comentários, os compartilhamentos, eles funcionam como esses pequenos certificados da existência, sabe? De que não é de maneira vaidosa, egocêntrica, mas é assim, eu fui visto, eu importo, eu existo. E aí, quando a gente confunde o reconhecimento com a identidade, ferrou. Se eu só sei que eu só sei que eu sou quando o outro tá aprovando as minhas escolhas, as minhas opiniões, a minha aparência, eu tô presa nessa dependência aqui. Porque, gente, o olhar alheio de milhares de pessoas na internet é uma coisa muito grande pra gente depender. Se a gente for depender das curtidas, dos aplausos, ferrou. E no ambiente acadêmico, pô, imagina se todos. Olha o peso. Em todos os lugares que eu piso para apresentar pesquisa, para falar de literatura, para dar aula, para não sei o quê. Imagina se em todos os lugares que eu for, eu precisar que todo mundo goste. Que aquilo ali seja muito, muito importante. Eu tô falando isso de boca cheia, né? Que linda, fofa, hipócrita. A minha orientadora mandou eu ler O Velho, a Raposa e o Burro, que é uma fábula. E eu tava assim, a pesquisa tá cheia de problemas, isso tá tudo errado. Sei lá, eu fiz a coitada ficar 1 hora ali sentada comigo, repensando títulos de capítulo. E eu falando, não, isso aqui não tá encaixando, isso aqui tá encaixando, a teoria assim, a teoria assado. E eu estava irritadíssima, eu tava num colapso, à beira do abismo. Aí ela foi perguntando, mas por que, Bruna? Você estava tão segura? O que tá acontecendo, Bruna? O que tá acontecendo? Aí eu acabei, né? Então, fofa, deixa eu te contar. No último colóquio aconteceu isso. E eu precisei conversar com as pessoas. Aproveitei que tinha outras pessoas também de Agostina Bessa Luiz ali. E conversei. E aí eu tava muito segura, porque assim, é inevitável os olhares contrários às adaptações e a forma como eu quero ler Agostina. Enfim, gente, teoria é meio chato o papo. Quer dizer, pra mim é muito legal, mas pra vocês não deve ser tão interessante. E aí ela virou pra mim e disse assim, tem uma coisa pra você, pra te ajudar nesse ponto, né? Eu achei que ela ia me passar uma referência bibliográfica, eu achei que ela ia, sei lá, me mandar ver um filme, ouvir uma música, alguma coisa pra me pôr pra cima. Aí ela mandou eu ler O Velho, a Raposa e o Burro. Ai, que ódio. Um tapa teria doído menos. Porque a moral da fábula, basicamente, eu até fiz um vídeo que vai sair no canal sobre a leitura. A moral da fábula é, basicamente, mostrar pra gente que não dá pra agradar todo mundo. E isso, acho que bateu muito pra mim, principalmente agora nessa etapa da tese, em que eu tô escrevendo sobre o assunto e que eu tô nesse caos, porque se em todos os lugares que a gente for eu precisar que o outro aprove as minhas escolhas, as minhas opiniões, eu vou ficar presa a essa dependência do olhar alheio e eu não vou poder fazer o meu próprio trabalho. Então, o que é pior? Acho que tem que pôr na balança, né? O que é pior? É pior eu não corresponder a mim mesma, ao que eu acredito dentro da pesquisa, ou
eu ficar me desgastando o tempo todo com relação aos professores verem e gostarem ou não do texto. Isso me lembrou também o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, porque ele vive ali fascinado pela própria imagem, pela admiração que desperta ali, mas ele acaba vendo, né, que a identidade, dependendo da aparência e do reconhecimento externo, vai se deteriorar. Aí, essa questão da obsessão pelo olhar do outro, afasta ele dele mesmo, ou a gente nem precisa ir pra lá. Se a gente pensa na Hora da Estrela mesmo, a Macabé, ela vive quase invisível. Ela passa pela vida sem ser realmente enxergada. A existência dela depende dos mini momentos que alguém finalmente dirige um olhar para ela. Ela se encanta com qualquer coisa. E aí, eu acho que entra um outro ponto, que é o que acontece quando uma pessoa nunca foi suficientemente reconhecida. Porque, assim, eu acho muito poderoso a gente crescer, amadurecer o nosso olhar para o mundo, e pensar, não, olha, pelo menos aqui em casa, tipo, meu pai e minha avó foram pessoas que sempre me enxergaram, sempre me ouviram, sempre sentaram, conversaram comigo. Então, assim, fui validada até nos erros, né? Porque até nos erros eu pude justificar, conversar e compreender e crescer, e errar e acertar. Muitas vezes também no meio acadêmico, isso também aconteceu. Mas muitas vezes em outras áreas, isso não aconteceu. E no caso aqui da Macabé, eu acho que isso não aconteceu nem nessas áreas em que, para nós, isso existe em algum ponto de pais amorosos, de amigas, de alguém para te escutar. E aí, quando a gente cresce, a gente tem que se tornar essa própria pessoa também. É muito difícil mudar a cabeça mesmo para entender que agora eu também posso ser o vínculo comigo mesma, de me olhar e de ver e de me validar nesse exterior e olhar para minha vida anterior e falar, olha, eu construí coisas. É muito difícil na vida contemporânea, eu digo, justamente pela forma como a gente tem vivido, de maneira meio narcisística, de ser validado na internet, de ser validado em tantas áreas, assim, e ter essa coisa da imagem o tempo todo aparecendo, né, seja no celular, seja no próprio espelho, seja na rua, seja no mundo, né, a gente cria essa tensão agora na vida adulta de também não conseguir acompanhar o nosso próprio desenvolvimento, a nossa própria validação conosco, porque eu acho que a gente passa muito mais tempo olhando a grama do vizinho, olhando para o outro, e menos tempo para nós, ao mesmo tempo que a gente passa o tempo todo querendo crescer a nossa imagem. Porque assim, veja, eu sinto que há a diferença entre você precisar, você aparecer, acho que é isso, acho que a diferença entre você aparecer e você se reconhecer tem um abismo, é um abismo de diferença. Então, eu não acho também que é possível, acho que é humano, eliminar totalmente a necessidade de vínculo do outro, de validação. Eu acho que também não é por aí, num tom ignorante da coisa, assim, eu não preciso de ninguém, eu me basto. Pelo contrário, eu acho que é humano a necessidade do outro. É humano porque nós somos seres que constrói vínculos. Então, o desafio é construir uma validação que também venha de dentro. Porque, assim, quando alguém elogia o nosso trabalho, é bom. Quando uma pessoa querida aqui da vida reconhece o nosso esforço, beleza, isso fortalece a nossa relação, isso é incrível. Mas, e quando qualquer crítica ou a ausência do elogio nos destrói? Quando o silêncio faz parecer que a gente deixa de existir. Porque eu acho que a gente acaba tendo que sustentar nossa existência nesse aplauso do outro o tempo todo. E aí precisa entrar uma questão de maturidade emocional, de conseguir acolher o reconhecimento quando ele vem, sem fazer dele, né, a única prova de que a gente tem valor. Então eu acho que é preciso essa busca da validação de quem a gente gosta de compartilhar, que é, então, de quem eu sou mesmo, porque, assim,
eu sou como eu sou porque eu sinto que eu só existo quando eu mostro, performo isso, ou porque de fato sou, sustento, e aí o que vier é lucro, mas não de um tom ignorante, assim, do tipo, só quem eu quiser e acabou, e é isso aí, mas é num tom de assim, eu gosto da pessoa que eu tenho me tornado. Isso aqui não é importante também? O olhar do outro é importante, tá bom. Eu já entendi isso, não vou mandar todo mundo, né, lá para onde Judas perdeu as botas, porque isso é irreal, é impossível, por mais que as pessoas pareçam super bem resolvidas, gente, psicanálise, psicologia, psiquiatria, filosofia, literatura, tudo no mundo mostra pra gente que é preciso os vínculos. Então é uma briga, assim, não ligo pro que as pessoas pensam. Claro que liga, pelo menos para que as pessoas que você ama pensam, você liga. É impossível não ligar. Mas eu acho que mais do que não ligar, então, para outras opiniões, é ligar para sua própria opinião. Porque não é porque a gente não liga para a opinião do outro que automaticamente nós somos bem resolvidas e a gente liga para nossa opinião. Eu acho que são duas coisas muito, muito diferentes. Então, será que a gente consegue encontrar uma ponte entre essas duas coisas? Tem um cara na filosofia que é o filósofo do diálogo, Bumber, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu posso deixar escrito aqui. Mas ele vai falar sobre a relação do eu e do tu, que basicamente assim, eu só encontro o outro verdadeiramente também, né? Então, quando eu me permito ser encontrado. E aí entra essa questão da ponte pra mim, porque, aliás, isso é até uma coisa, deixa eu anotar aí essa. Deixa eu por aqui, peraí. Para pesquisar e talvez colocar no trabalho. Ok. Minha ponta do lápis tá podre, deixa o lápis cair. Então, o encontro entre eu e o outro, ele acontece quando há presença. Mas eu acho que nessa vida muito, muito inquieta na interioridade que a gente tá vivendo, isso fica completamente difícil. O ambiente relacional mesmo, ele acaba não existindo interiormente, então eu acho que já há uma fratura da possibilidade de enxergar o outro aí, e há também o recíproco, porque eu acho que o outro também está assim. Então, acho que é uma questão de experiência, é uma questão de responsabilidade, como a gente busca ser visto, como a gente busca também que o outro veja a gente, mas é um caminho um pouco perigoso, principalmente aqui, eu tô analisando 2 livros da Agostina Bessa Luiz nessa perspectiva, e isso aqui não é nem pra tese oficial, uma parte é pra tese, o resto é pra um congresso novo, e entra essa questão de concordar ou não com o outro para se reconhecer num certo valor, e aí se pensa então que, ok, para ser validado, para ser bom, vamos supor assim, porque a gente pensa que a validação é uma coisa boa, né? Reconhecimento é uma coisa boa, a gente precisa concordar com tudo que o outro fala, ou que o outro concorde com tudo que a gente fala. Mas validar também pode ser reconhecer a experiência da pessoa, entender que algo machucou, que alguma coisa teve ali um destemperamento e que a pessoa reagiu de uma forma ou reagiu de outra. Então, a gente validar não é só concordar com tudo, mas é reconhecer aquele sentimento, escutar. E aí, isso entra muito na vida interior também. É muito comum que a gente se arrependa muito do passado, se arrependa das pessoas, se arrependa disso, se arrependa daquilo, mas às vezes a gente não teve ferramentas para lidar com as coisas da forma como a gente entende, interpreta, estuda o mundo e vive nele agora. E é aí que as pontes precisam aparecer, porque toda vez que eu escuto que alguém reduz até mesmo a própria dor, a própria história, ou até mesmo entra na questão da comparação com o outro, da comparação com a grama do vizinho. Tem um episódio aqui muito legal que eu converso com você sobre a grama do vizinho, até mudei muito de opinião já desde lá, porque os comentários me ajudaram bastante, mas é importante porque a gente começa a construir pontes sem se machucar, sem ser insensível, sem ser injusto, porque
toda vez que eu também pergunto antes de oferecer resposta, eu construo uma ponte entre o eu e o outro, mas sobretudo sobre mim. Porque eu acho que a gente acaba vivendo numa época que é muito difícil emitir opinião, sustentar a nossa história. São tantas conexões, são milhares de pensamentos que a gente acaba não reparando em nós mesmos, em ser carinhosas umas com as outras, sobretudo com a gente. Eu acho que a gente precisava estar mais dispostos a entender essas questões de validação para conseguir se enxergar, para conseguir não é deixar de sofrer, mas é para que a gente entenda, para que a gente atravesse o mundo, atravesse a vida, as nossas histórias, estando sozinhos, aprendendo a estar sozinhos, mas também aprendendo a construir com o outro uma boa relação. Porque eu sinto que hoje em dia tá tudo assim, né? Ou eu não tô nem aí pra opinião de ninguém, eu quero que todo mundo se dane, ou eu sou muito, muito carente e preciso da validação o tempo todo de todo mundo. E eu acho que isso, dos dois lados, é horrível. É péssimo. Mas enfim, eu prometo que vou editar o quanto antes. A fábula do velho, o rapaz e o burro. Porque foi muito bom ler isso. E agora eu vou ficar aqui com a tese, dois contos. E com os 2 romances depois para uma outra pesquisa aqui de congressos. E, ai, gente, importante, né? Pelo menos, eu não sei se eu soube passar pra vocês, mas eu tô lendo aqui umas coisas e achei que serviu pra mim como uma luva também. Bem hipócrita. Beijo, turma, até a próxima.